Mas então, com a palavra, que bom que seja descontraído o ambiente, né? Seu Arnaldino Rodrigues Paulino Neto, presidente da Associação de Pais e Mães Separados. Eu gostaria que começasse a passar um minuto, a partir do momento que é isso, ok. Então, eu preparei, né, a minha fala para 15 minutos, que foi o tempo que eu fui informado anteriormente. Como passou a 10 minutos, eu vou falar rápido, porque eu quero falar tudo que eu havia programado, ok? Estou até desligando meu celular aqui, para ele não tocar durante o tempo. Em 13 de março de 2014 agora, a ONG Apaz, www.apaz.org.br, completou 17 anos em defesa da igualdade parental e dos direitos dos filhos de pais separados, com participação decisiva na criação das leis da guarda compartilhada, lei da alienação parental, lei das escolas e lei dos avós. Nós percorremos, depois da sanção das duas leis, todas as capitais brasileiras e mais de 100 cidades no país, proferindo palestras, divulgando tanto a lei da guarda compartilhada, quanto divulgando a problemática da alienação parental. Falamos em tribunais, MP, universidades, OAB e diversas entidades civis. Eu gostaria de lembrar que há um grande equívoco quando os senadores mencionaram como motivo para a revisão do PLC 11713 a morte das duas crianças, Isabela Nardoni e o menino Bernardo. Tanto que a avó do menino Bernardo é a favor do PLC 11713 exatamente como ele está, na íntegra, sem mudanças. Tanto que ela enviou uma carta para a revista Isto É, e enviou também para o Senado, informando esse desejo que ela tem, de que o PLC chegue à presidente Dilma exatamente como ele saiu da Câmara, sem nenhuma mudança. As duas crianças foram vítimas da guarda unilateral e não da guarda compartilhada. Uma das características da guarda unilateral é exatamente a criação do litígio, não é? Porque dá-se o poder a um dos genitores e ao outro dá-se a obrigação, o ônus do pagamento da pensão alimentícia. Então, isso causa um litígio muito grande e são esses litígios que causam, né, toda essa problemática que a gente tem. Houve um caso em Goiânia que um pai pegou o filho e alugou um avião pequeno e tentou jogar o avião em cima do shopping Flamboyant, que é o maior shopping de Goiânia. Ele não acertou, caiu no estacionamento e o avião pegou fogo, morreu os dois, etc. e tal. A gente tem histórico também de pais que pulam de um apartamento com o filho junto. Temos históricos de mães que deixam o filho, num caso em Minas Gerais, por exemplo, num lago, dentro de uma cestinha. Então, tudo isso é fruto da guarda unilateral. Por isso, essa luta muito grande para que a gente tenha a guarda compartilhada. O importante salientar é que mais de 1 milhão de mães é que as pessoas não têm conhecimento, que a luta que aparece na sociedade é de que os pais estão lutando para conquistar o direito de uma convivência maior com os filhos. Mas nós temos mais de 1 milhão de mães no Brasil que não têm a guarda dos seus filhos, porque os pais obtiveram a guarda unilateral. Então, os pais que obtiveram a guarda unilateral, em grande número, têm o mesmo procedimento da maioria das mães, que é dificultar a convivência da criança, dos filhos, com outro genitor. Então, nós temos um caso de uma mãe, no Rio de Janeiro, por exemplo, que ela não vê a filha há 20 anos, e ela, inclusive, tem um neto que ela não conhece, ok? Então, essa problemática toda da alienação parental, ela tem origem na guarda unilateral. Eu queria lembrar a todos, né, que muita gente, às vezes até professores universitários, escrevem livros, etc., e falam em guarda alternada.
No nosso ordenamento jurídico não existe a palavra guarda alternada. Então, no Brasil, nós não temos guarda alternada. Quem falar isso está incorrendo num grande erro, né? Temos muitos professores que falam também, estão incorrendo em grande erro. No nosso ordenamento jurídico não existe guarda alternada. O que é alternado são os dias, os finais de semana, isso são alternados, mas a guarda ela é ou unilateral ou compartilhada, ok? A nova lei da guarda compartilhada, assim que for sancionada pela Presidente da República, ela fará parte do Código Civil. O Código Civil trata das leis civil, de condução da sociedade, do comportamento, etc., né? É importante que nossa legislação não confunda o ordenamento jurídico brasileiro. O PLC 117.13, assim que virar lei, vai fazer parte do Código Civil. Nós temos uma proposta, né, do senador Romero Jucá, onde cita o menino Bernardo e a menina Nardoni, não são compatíveis com o Código Civil. Se ele achar por bem de fazer uma proposta penal, né, em relação a problemas domésticos, violência doméstica e violência contra a criança, ele que se dirija ao código competente, que é o Código Penal, e não o Código Civil, ok? Nós temos na ONG A Paz, a gente faz um trabalho, como a maioria dos senadores aqui, eu tive com a maioria de todos, são 81 senadores, durante a tramitação desse projeto, eu tive com praticamente todos os senadores. Pode ser que um ou outro não lembre da minha presença, mas eu lembro de todos eles, inclusive com os dois que estão aqui presentes. Eu estive, deixei material, etc. Nós temos 5 livros também sobre a problemática. Nós somos a primeira entidade e a primeira editora a lançar livro no Brasil sobre guarda compartilhada. A doutora Jaqueline Cheruli, inclusive, ela faz parte da 5ª edição do nosso livro Guarda Compartilhada, trazendo um brilhante artigo. Nós temos a honra de falar que nós descobrimos a doutora Jaqueline Cheruli, juíza no interior do Mato Grosso. Agora me deu branco a cidade que eu a conheci. Não, eu a conheci em Rondonópolis, né? E convidei-a para fazer parte do livro, fiz um vídeo com ela, coloquei no site, coloquei nas nossas redes sociais, e a doutora Jaqueline Cheruli hoje, ela é conhecida nacionalmente. Então nós vamos deixar esses 2 livros com a comissão e vamos deixar esse artigo aí que eu escrevi para uma revista especializada, que se chama O Limite da Intimidade Familiar entre Pais e Filhos. É para evitar um pouco esse alastramento dessa erva daninha que está tomando conta dos litígios nas varas de família, que são as falsas acusações. Em menor escala, nós temos as falsas acusações de maus tratos. E em maior escala, nós temos as falsas acusações de abuso sexual. Então, isso afasta definitivamente o acusado da convivência com a criança, porque se perde o afeto. E nós temos hoje uma pesquisa no Fórum Central do Rio de Janeiro que dá uma estatística assustadora. 80% das acusações feitas no Fórum Central do Rio de Janeiro sobre abuso sexual são falsas. A Câmara dos Deputados, em 2008, aprovou a nova lei, aprovou a lei da guarda compartilhada em vigor. A ONG A Paz começou a lutar pela guarda compartilhada no ano 2000. Em 2002, a doutora Patrícia Pimentel, que é essa jovem senhora que está ali na foto, ela enviou para a ONG A Paz um pré-projeto de lei de guarda compartilhada. E nós convidamos todos os segmentos da sociedade, já haviam diversos grupos, para poder participar dessa luta pela guarda compartilhada, que foi encampada pelo deputado Tildo em Santiago na época. Ali tem uma foto, né, do Tildo Santiago, o primeiro, o mais gordinho, depois o Lula abraça eu e a minha filha na sanção presidencial da guarda compartilhada. Eu queria passar esse vídeo
A pessoa pode me ajudar? Paulo Lamento, ministro interino da Justiça. É 1 minuto. Excelentíssimo senhor presidente da República do Estado de Minas Presidente, aproveitar o intervalo comercial. Nós somos representantes da PAS, da Associação de Pais e Mães Separados, a mais antiga entidade que luta pela igualdade parental no país. Essa é minha filha Amanda, do meu segundo casamento, né? E a gente está trazendo 2 livros. Um chama Guarda Compartilhada, Aspectos Psicológicos e Jurídicos. E o outro chama Síndrome da Alienação Parental e a Tirania do Guardião, que é a problemática dos filhos dos pais separados. Muito obrigado. Queria te dar um abraço, agradecer. Sou seu fã desde garoto. Essa é minha filha também. Sua admiradora. Desde garoto. Muito obrigado. Terminou o vídeo. Aí é para mostrar para vocês que nós nos empenhamos fortemente na aprovação da primeira lei da guarda compartilhada, desde a propositura do projeto de lei até a sanção presidencial. Eu queria contar para vocês que eu estou nessa luta, não é de graça. Eu tenho uma filha que eu me separei da mãe dela quando ela tinha 2 anos e meio. Foram 5 anos e meio de luta judicial e 23 processos. Vou repetir, 23 processos. Um dos litígios mais terríveis que eu já conheci nas separações judiciais. Eu só não fui acusado de abuso sexual. Após duríssima alienação parental e uma guarda compartilhada tardia, mas que foi a primeira e única no Brasil até hoje, guarda compartilhada de pais morando em estados diferentes. Eu estava morando em Porto Alegre e a mãe da minha filha estava morando em Goiânia. Hoje a minha filha tem 16 anos e falta muitas aulas. É um problema da alienação parental. Falta muitas aulas, chegou a faltar recentemente 3 dias consecutivos no mesmo mês. Sempre que fica de recuperação nos períodos de prova, variando de 1 a 3 matérias por período. Sempre que vou falar com ela sobre os assuntos, tem respostas mal educadas e desliga o celular. O pior é que a alienação parental continua, um pouco com a família materna e também uma irmã que tem bastante contato com ela, sempre lhe dá razão quando ela se indispõe com o pai, que sou eu. Então eu queria dar esse exemplo para dizer que a maioria absoluta dos pais separados vive a mesma realidade que eu vivi. Estou terminando, tá? Eu queria fazer uma homenagem para uma mãe também, para vocês verem que nós nos preocupamos, sim e muito, com as mães. Essa mãe é uma mulher que era muito famosa em São Paulo, ela é cineasta, era cineasta e trabalhava em teatro com José Celso Martins Correia e fazia filmes, trabalhava no teatro, etc. e tal. Ela separou do primeiro marido e teve um segundo casamento com esse rapaz que está beijando ela no rosto, que é o Fred Steffen, é meu amigo. E eu acabei ficando amigo também da Elaine César. A Elaine César foi acusada pelo pai do filho dela de que ela, quando ia dar banho na criança, ela fazia, como chama? Chupava o pênis da criança enquanto ela estava trocando. Ok? Então ela foi imediatamente afastada do filho, como de praxe nas decisões judiciais. Houve um recurso ao Tribunal de Justiça de São Paulo e o desembargador usou ipsis literis a seguinte frase: a criança está mais segura, está mais em segurança junto à companhia do pai e da tia, pois a mãe, prestem atenção, além de ter uma profissão que não a permite educar uma criança, ela era considerada que o desembargador considerou que atriz, pessoal ligado a teatro, etc., era prostituta. Está com câncer, que ela descobriu depois que iniciou esse processo, levando a gravidez de risco e tem um novo relacionamento. Quer dizer, uma mulher nessas condições, para o desembargador, não tinha condições de manter a maternidade. Seu filho nasceu perfeitamente saudável, hoje está com aproximadamente 3 anos, é um menino muito bonito, muito inteligente
que eu conheço. Observação: os pequenos órfãos só se viram uma única vez após o falecimento da Elaine. Para mais informações, Google. É um fato a ser muito visto e lembrado, porque é um grande problema da guarda unilateral. Temos mais um caso aqui que aconteceu em São João da Boa Vista, São Paulo, uma acusação que o pai fez para não porque havia o entendimento que a guarda compartilhada deveria ser dada para casais em consenso. O judiciário estava tendencioso a dar a guarda compartilhada. O pai ensinou que a mãe tinha problemas psicológicos e chama Beatriz Pereira da Silveira, e com isso ela foi afastada do filho. O pai teve guarda unilateral e o filho dela, que tem 14 anos hoje, entrou em desespero e tentou suicídio. Para que vocês tenham conhecimento, nós temos diversos tipos de agressões que as crianças fazem a si mesmas. Autoflagelações, corte de parte do corpo, que eu não sei que nome que dá, né? Elas cortam parte do corpo, tentam suicídio, muitas com sucesso. E claro que a mídia não divulga, porque inclusive acaba lembrando que elas podem suicidar. Eu encerro e deixo para a segunda parte. Eu quero agradecer o seu Arnaldino pela exposição. Muito obrigado pela contribuição. Eu quero registrar e agradecer a presença da doutora Maria Roseli Gilsman. Não sei se estou pronunciando corretamente o seu sobrenome. É a Associação Brasileira de Magistrado, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Eu havia lido aqui, doutora Maria Roseli, essa seria a sequência. Então, ele falou em primeiro e a senhora fala em seguida, mas depois vai haver uma réplica e eu inverto essa ordem, certo? Com a palavra, no 9º minuto, vai soar a campainha, né? E como eu considerei mais 2 minutos por uma questão de isenção, todos terão, depois dos 10 minutos, mais 2 minutos que foi concedido ao senhor Arnaldino. Com a palavra, a doutora Maria Roseli Gilsman. Muito obrigada, senador. Bom dia a todos. Eu sou presidente de uma associação que reúne juízes, promotores e defensores públicos da infância e juventude, né? A nossa preocupação principal, objeto da BMP, é exatamente a criança. Evidente que a guarda compartilhada é o ideal, é indiscutível. É uma situação que, com certeza, leva a criança a ter esse contato com o pai e mãe com muito mais frequência e tal. Eu, às vezes, penso que é lamentável que a gente tenha que pensar numa lei para regular algo que deveria ser tão natural, né? Ao contrário do meu antecessor aqui, doutor Arnaldino, eu tive uma separação em que nunca houve o menor problema, né? Era uma guarda compartilhada sem estar no papel, mas não tinha problema nenhum. Ficava com o pai, comigo, sem, né? Essa questão da guarda unilateral é tão rigorosa. A gente sabe no judiciário que a existência dessas falsas acusações é grande, né? Veja que nós temos, a gente observa que às vezes a questão começa na vara de família, depois vai para a vara de vai para a vara da infância e juventude e vai para a vara criminal também. Então são questões todas elas atreladas, né? É até chocante ver a questão que foi colocada aqui sobre o desembargador, o que ele escreveu, né? Mas é interessante como o judiciário e as pessoas que atuam na área jurídica, elas não têm noção da área dessas questões mais sensíveis, como questões de família e da infância e juventude. O que ocorre? É claro que quem é da área já acompanha, tem esse contato com a equipe técnica o tempo todo, com psicólogo, assistente social, enfim, todos os ramos aí, médicos, todos os ramos relacionados à infância e juventude. Mas o que a gente vê é a falta de realmente preparo, a começar pela formação nas universidades, em que
né, não se forma para essas áreas. E o curioso é que, quando eu estive na Alemanha, eles explicaram que lá o juiz, somente após 4 anos no exercício da sua função, é que pode trabalhar na área de infância, juventude e família. E aqui no Brasil, não. A gente, uma pessoa é aprovada num concurso, né? Estou participando lá no Paraná do concurso, pergunto muito sobre a juventude. É aprovada num concurso, às vezes com 26, 27 anos de idade, né? Ela vai trabalhar numa comarca do interior do estado. Nessa comarca vai atender todos os casos, e a gente vê que toma muitas vezes decisões precipitadas, decisões que, com base nas suas próprias experiências, né, que são poucas muitas vezes, e isso dificulta bastante. Então, o que nós lutamos muito na nossa área, né? Que tem a formação de juízes, promotores e defensores públicos para que saiba lidar com essas questões, né? Hoje a gente fala do depoimento especial, que é uma situação importante até para averiguar aqui o caso, se existiu esse abuso, às vezes alegado pela outra parte ou não. E precisamos muito desse apoio para saber se houve ou não esse abuso. E esse depoimento especial, o depoimento sem dano, ele tudo bem. Esse depoimento especial, claro que nesse momento a criança ou adolescente vai ter oportunidade de falar e de ser ouvida por um profissional que realmente a compreenda, consiga, né, extrair ali a verdade. Então nós somos realmente, o judiciário, em geral, o sistema da justiça, ele é muito dependente desses outros órgãos para que a gente possa atuar com eficiência nesses casos, né? A gente, no dia a dia, se depara muito com essa questão. E eu penso que, né, a aprovação dessa lei da guarda compartilhada, embora, né, como eu disse no início, deveria ser algo muito natural, ela vai seguramente dar mais subsídio para o magistrado no momento em que ocorram tantas divergências desse casal por conta da guarda do filho, né? Então eu não vou tomar tanto tempo assim. Vou dizer aqui que a associação, a BMP, entende que a guarda compartilhada efetivamente é a melhor solução para a criança. Também, na experiência como magistrada, sei que é muito difícil a guarda compartilhada na prática quando há muito problema entre o casal que se separou, né? Isso a gente sabe que na prática é complicado de fazer valer esse direito, que é um direito da criança, na verdade, né? Eu acho que é até mais da criança do que dos próprios pais. Então, por isso que a gente defende que a criança tenha esse convívio com os dois. Eu não vou tomar muito do tempo, acho que era o que eu tinha para falar, por enquanto. Agradeço a palavra, agradeço o convite, senador. É uma satisfação estar aqui, poder estar participando desse momento que eu considero muito importante na aprovação desse projeto de lei PLC 117 de 2013, né? Eu devolvo a palavra, senhor. Muito obrigado, doutora Maria Roseli, agradecendo a sua participação, dizendo que é importantíssimo. Eu, de imediato, concedo a palavra à doutora Suzane Borges Viegas de Lima, que é presidente da Comissão de Mediação do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Muito obrigada, senador. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os presentes, agradecer o convite, né, esse espaço para o IBDFAM falar numa audiência tão importante, um tema tão relevante para a sociedade, né, que é sobre a família brasileira, base da nossa sociedade, né? Então, agradeço e já vou iniciar a minha fala concordando com a doutora Maria Roseli. Se todos nós tivéssemos bom senso, nós não estaríamos aqui discutindo uma lei sobre a guarda compartilhada. Não teríamos tantos processos em tramitação discutindo com quem que a criança vai ficar. Então, eu quero expor aqui um pouquinho da história da guarda compartilhada para que nós possamos entender o contexto dela hoje. Como que a guarda compartilhada era há 10, 15 anos atrás? Bom, ela praticamente não existia. Predominava a guarda unilateral que era concedida à mãe. Por quê? Porque culturalmente a mãe que era encarregada dos cuidados domésticos e do cuidado com os filhos.
Então, há mais de 10 anos, a guarda compartilhada ela começou a ser recepcionada pela doutrina, pela jurisprudência, e assim ela foi tomando espaço, né, no Brasil. É um modelo importado de outros países que têm adotado essa guarda compartilhada com altos índices de sucesso, né, como Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, onde ela surgiu. Bem, então, para entender como ela é agora, vamos ao artigo 1584 do Código Civil. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser, inciso 1º, requerida por consenso pelo pai e pela mãe, ou por qualquer um deles. 2. Decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Parágrafo 2º. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada sempre que possível a guarda compartilhada. Bom, nós temos aí alguns termos-chave em cima dos quais o IBDFAM se debruça para poder compreender essa proposta de aperfeiçoamento da guarda compartilhada. Bom, a posição que nós temos ao longo desses anos de prática de guarda compartilhada é que ela é tida como uma modalidade preferencial, porém não obrigatória, muito embora exista a possibilidade de que o juiz decida isso até mesmo contra a vontade das partes. Isso é uma possibilidade hoje. Mas ela é preferencial de quem, minha gente? Ela é preferencial dos pais, dos juízes, dos filhos. É preferencial dos pais, se for depender dos pais. Nós não teremos a guarda compartilhada como um projeto, não só como um projeto, mas como uma realidade de um projeto de coparentalidade. Nós teremos aquelas brigas de sempre. Não, olha, eu não gosto mais do meu ex-cônjuge, por isso eu não quero que meu filho conviva com ele. Essas são as razões, simplificando aqui para vocês, que são expostas cotidianamente no judiciário. Então, o critério vigente ele é bastante subjetivo, né? Esse sempre que possível, e de acordo com esse critério, as chances de implementação da guarda compartilhada são menores, sem dúvida nenhuma. De fato, houve nesses últimos anos uma mudança na cultura, porém tímida, né? Eu tenho aqui, posso trazer para vocês, compartilhar com vocês a minha experiência prática. Eu sou professora de prática jurídica, eu trabalho no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Brasília, em Ceilândia. Nós temos lá uma comunidade carente. Então, o que eu vejo ali pelo Fórum de Ceilândia? Bom, juízes que já chegam falando, abrem audiência dizendo, aqui não tem guarda compartilhada, não dá certo, as pessoas não sabem o que é. Então, por que não explicar? Eu acho que é função do magistrado dar essa explicação ao jurisdicionado. Em segundo lugar, eu ouço também, não, guarda compartilhada é para rico, não é para pobre. Bom, eu estando lá, nessa comunidade carente, eu posso garantir a vocês, isso crescentemente durante a minha experiência, que cada dia que passa, essa comunidade, esses assistidos, chegam já pedindo a guarda compartilhada. E quando não pedem, nós propomos como uma possibilidade, independentemente de classe social ou econômica, porque filhos são filhos. Bom, como pode ser a guarda compartilhada agora, né? Nós temos um projeto muito bom, interessantíssimo e que propõe realmente um aperfeiçoamento da guarda compartilhada. O IBDFAM entende que esse aperfeiçoamento ele é muito bem-vindo, né? Então, diante da importação desse modelo de outros países, nós temos que levar em consideração as diferenças dos sistemas, né? O Brasil é um país de tradição patriarcal, né? Então, nós temos que levar isso em consideração. Nós passamos por um período de adaptação ao longo desses anos, né? E o PL 117 de 2013 apresenta diversos aspectos que devem ser considerados. Mas, em função do pouco tempo, eu quero dizer que o IBDFAM ele se preocupa muito mais com a forma de implementação da guarda compartilhada. Eu acho que esse é o cerne do projeto. Para que essa implementação seja efetiva e atenda ao melhor interesse da criança e do adolescente, que é o que importa realmente. Então, o foco dos interesses egoístas dos pais ele é deslocado para os filhos, né? Para o melhor interesse dos filhos. A vontade de um dos pais ela não pode ter o condão
de excluir o outro pai do projeto de coparentalidade, de coparticipação, que é o que nós precisamos incentivar. E tentamos implementar há mais de uma década. A grande contribuição do projeto que nós estamos discutindo hoje é fixar o critério da capacidade, né, e da aptidão dos pais para a fixação da guarda compartilhada. Então, eu vou ler aqui para vocês, apenas para facilitar o entendimento. O parágrafo 2º do projeto, no seu artigo 1584, diz: quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Bem, então nós temos aí um critério claro, né? Desde que seja capaz e tenha interesse. Salvadas aquelas exceções que estão previstas em lei e que serão levadas em consideração, porque nós também não podemos estabelecer uma regra absoluta, né? Sim, ela poderá ser regra, mas desde que os juízes, os promotores, os advogados possam analisar cada caso como ele é, com as suas características e as suas particularidades, porque nenhuma família é idêntica à outra, isso eu posso garantir. No próprio nome do nosso instituto diz Instituto de Direito das Famílias, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. Então, há uma pluralidade de modelos de famílias e dentro dessa pluralidade, várias variações. Portanto, nesse sentido, eu quero fazer referência aqui, peço licença para ler um trecho do recurso especial número 1428596 do Rio Grande do Sul, no qual recentemente a relatora Nancy Andrighi se manifestou favoravelmente à fixação da guarda compartilhada, ainda que ausente o consenso entre os pais. Então, é um entendimento que vem sendo reafirmado, embora não esteja pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né? Ele está se manifestando reiteradamente. Então, eu leio aqui um trecho do voto da ministra, que eu entendo bastante emblemático para a nossa discussão de hoje. É questionável a afirmação de que a litigiosidade entre os pais impede a fixação da guarda compartilhada, porquanto se ignora toda a estruturação teórica, prática e legal que apontam para a adoção da guarda compartilhada como regra. A conclusão de inviabilidade da guarda compartilhada por ausência de consenso faz prevalecer o exercício de uma potestade inexistente. E disse inexistente porque, como afirmado antes, o poder familiar existe para a proteção da prole e pelos interesses dessa é exercido, não podendo assim ser usado para contrariar esses mesmos interesses. Na verdade, exigir-se consenso para a guarda compartilhada dá foco distorcido à problemática, pois se centra na existência de litígio e se ignora a busca do melhor interesse do menor. Para a litigiosidade entre pais, é preciso se buscar soluções, novas soluções, porque novo o problema, desde que não se inviabilizem o Instituto da Guarda Compartilhada, nem deem a um dos genitores, normalmente a mãe, em caso ao pai, poderes de vetar a realização do melhor interesse do menor. Portanto, para concluir, depois de ler esse trecho, que eu entendo bastante relevante para a nossa discussão aqui hoje, eu vou manifestar o posicionamento do IBDFAM, que é pela aprovação do projeto de lei, tal como ele saiu da Câmara dos Deputados, sem a emenda número 1 que foi proposta. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Suzana, pela exposição. E eu, de imediato, concedo a palavra à juíza titular da Terceira Vara Especializada em Família e Sucessões de Várzea Grande do Mato Grosso, a doutora Eunice Jaqueline da Costa Silva Cheruli. Eu trouxe um vídeo, gostaria que fosse rodado, de 1 minuto e 28 segundos. Antigamente, em caso de separação, os filhos ficavam automaticamente com a mãe. Mas aos poucos essa realidade mudou e as responsabilidades foram divididas. A jornalista Aline Marques é mãe de 2 filhos, de 7 e de 4 anos. Após
após se separar, pensou primeiramente no bem-estar das crianças e não teve dúvidas ao optar pela guarda compartilhada. Nada mais é do que dividir as responsabilidades e as decisões dos nossos filhos. Então, assim, desde qual escola vai matricular, curso que vai fazer, se vai fazer aula de natação, judô, qualquer coisa do tipo, esporte, tudo isso é feito de forma conjunta, todas as responsabilidades são divididas, inclusive despesa também, tudo é dividido. Na guarda compartilhada, o pai e a mãe têm os mesmos direitos e deveres. A guarda compartilhada começou a ser praticada no Brasil em 2002. Desde então, ela vem sendo exercida. Só para se ter uma ideia, em 10 anos, o número de ex-casais que dividem as responsabilidades na criação dos filhos mais que dobrou. Em 2002, o índice era de 2,64%. Em 2012, esse percentual chegou a 5,95%. Excelentíssimo senhor senador Moca, excelentíssimo senhor senador Jaime Campos, senhores aqui presentes, caros oradores. Eu registro também nessa oportunidade o meu agradecimento ao desembargador Orlando de Almeida Perry, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao desembargador Márcio Vidal, presidente em exercício, desembargador Sebastião de Moraes Filho, digníssimo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e ao diretor da Escola Superior da Magistratura, ESMAGES, desembargador Paulo da Cunha. Agradeço a todos os colegas do TJ. Vou me ater à minha anotação, porque o tempo é curto e não quero dispersar e nem perder o raciocínio. Bem, como já dito aqui, embora nós tenhamos uma lei desde 2008 que trouxe alteração aos artigos 1583 e 1584 do Código Civil, muito se divulgou sobre incluir a guarda compartilhada na nossa legislação, o que não é a realidade. A guarda compartilhada passou a existir legalmente em 2002. Há 6 anos ela é praticada de forma acanhada, trazendo para nós, então, essa estatística. Em 2002, 2,64%. Em 2008, com a lei aprovada, 3,99%. E em 2012, apenas 5,95% de ambos exercem essa modalidade de guarda. Por não ser unânime o entendimento acerca da expressão sempre que possível, no contexto, quando não houver acordo entre pai e mãe quanto à guarda do filho, será aplicada sempre que possível a guarda compartilhada. No nosso meio, juristas, advogados, magistrados, promotores, não se pacificou. O deputado federal Arnaldo Faria de Sá apresentou originalmente o PL 1009/2011. Tive a grata surpresa de, alguns anos depois, saber que na justificação do projeto ele utilizava um artigo de minha autoria. Essa, aprovada uma vez na Câmara, seguiu para o Senado e também, o que seria motivo de alegria para muitas famílias, no dia 29 de outubro passado, agora recentemente, virou um dia frustrante, porque, infelizmente, houve um pedido de retirada de votação e veio parar onde nos encontramos hoje aqui. Um dos motivos da retirada, como já abordado aqui pela mesa, foi, pelo senador Romero Jucá, foi a questão da violência contra a criança, solicitando encaminhamento a essa comissão, e ele associou a questão ao caso do menino Bernardo, que foi pela mídia muito divulgado. Esse argumento não justifica a intenção, e nós vimos aqui, inclusive, publicado já, massificado, a própria fala da avó
trago aqui as imagens, porque já está na mídia disponível. A avó diz que, lá nós temos em destaque a ponderação. Pode-se afirmar cabalmente que se a proposta original do PLC 117/2013 estivesse promulgado no curso da vida de Bernardo Uglione, a alienação parental seria praticamente eliminada e talvez até impedido a sua morte, o que se tornaria bem mais difícil de acontecer. Nessa comissão de assuntos sociais, o senador Jaime Campos requereu essa audiência e aqui nós estamos para tratar de assuntos que dizem diretamente ao convívio familiar de 20 milhões de jovens, crianças e adolescentes. 20 milhões. 20 milhões, senhores, senhor presidente, senhor senador Jaime Campos, não pode ser tratado como exceção. 20 milhões em nenhum cálculo matemático é minoria, num total de 60 milhões. Os senhores hão de convir que nós temos aqui que fazer a diferença. Não estamos reunidos nessa manhã para mais um blá blá blá, me desculpem, mas eu trago aos senhores e os chamo para essa luta aqui, ó. O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que o olham e nada fazem. Nós somos os que olham e podem fazer a diferença e podem fazer alguma coisa nessas vidas. Vamos seguir, que temos um tempo. E, presidente, eu quero comunicar ao senhor que eu me apropriei dos minutos na forma de uso capião da doutora Suzana. Eu fiquei de olho no cronômetro e me apropriei, né? E tenho aqui já meu advogado, né, Simão, para me defender aqui. Está defendida. Já está defendido. Bem, vamos lá. O temor da ocorrência dessa violência não é descabido, de forma alguma. A gente não pode também virar as costas para o que foi fato e foi trágico. Mas nós temos uma vasta e eficaz legislação voltada para estas questões, dentro do que prevê e estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o ordenamento penal. O que não se pode mais admitir frente a toda mudança e alteração nos padrões e legislação brasileira acerca do direito de família é que pai e mãe, figuras de convivência diária na vida dos filhos, enquanto dura a união entre os genitores, passem a ser tidos e vistos como visitas, visitantes, visitações. Esse termo tem que ser riscado da legislação. Não se pode mais impor visitação às crianças e jovens que anseiam pela convivência, aos genitores que se mostram aptos e também anseiam pela continuidade de uma vida familiar. Desculpem-me os colegas que conosco fazem e proporcionam a prestação jurisdicional se me volto de forma desapegada às expressões tão gastas para a não aplicabilidade da guarda compartilhada. Rechaço mesmo, porque a sociedade cansada, diante da acanhada aplicação da guarda nesta forma, clama por detalhamentos e aclaramentos do que já foi estabelecido em 2008. Sobejam instrumentos e temos abundância de textos legais, inclusive constitucionais, a fundamentar e garantir a sua aplicação ou a sua não aplicação. A Constituição Federal garante com absoluta prioridade à família, à criança e ao adolescente o direito de convivência familiar, friso aqui, sublinho, friso, e comunitária, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, me desculpem, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 227 do texto constitucional. O artigo 15 do ECA garante à criança e ao adolescente o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento. E o artigo 16 destaca o direito à liberdade, que compreende
participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Avançando no texto, tão festejado e tão reconhecido, inclusive pelos estudos que envolvem direito comparado, lemos no artigo 19 do Estatuto que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, senhores, família. Não é no seio da sua mãe nem do pai, família. Segundo, é assegurada essa convivência familiar. Estamos falando de gente, senhores, de pessoas em formação. E eu trago aqui um clamor, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente tem que ser diferente. 2 artigos adiante da legislação que nós estamos analisando, nós vimos que o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Artigo 21. Continuo no meu uso capião aqui. E, finalmente, no artigo 22, cabe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Aos pais. Dever. Falamos de um universo, volto a frisar, de 20 milhões de crianças, adolescentes, segundo o IBGE. O que nos falta é clareza acerca dos efeitos das rupturas. Em um casal que se separa, surge a figura do ex, que não abrange senão a relação homem-mulher. Esse é o raio de ação de um divórcio, de uma separação. Existe ex-mulher, ex-marido, ex-companheiro, ex-companheira, mas nunca, jamais vai existir ex-filho, ex-filha, ex-pai, ex-mãe e ex-família. A família e seus vínculos perdurarão para sempre, porque família não acaba. Família nunca acaba. É tardia a necessidade de não mais se possibilitar sejam os filhos usados como peça ou mesmo como uma tecla que, acionada, dê continuidade a discussões de relações fracassadas entre 2 adultos. Temos um alto preço a pagar num breve futuro de jovens com cicatrizes incuráveis, vítimas da omissão e descompromisso do Estado. Por todo o explanado, senhores, senhor presidente, senhor senador, é que defendo seja o texto inalterado, afirmando que essa aprovação vai garantir o aumento da modalidade da guarda compartilhada numa progressão inversa aos casos de alienação parental. Aprovar o projeto é meio de inibir essa prática odiosa e tão corriqueira no nosso meio. Muito obrigada. Esse daí vai ser minha fala. Deixo meus contatos. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu quero agradecer a contribuição doutora. Eu quero agradecer a contribuição e quero passar de imediato ao Dr. Sérgio de Moura Rodrigues, presidente da Associação Brasileira Criança Feliz, e dizer à doutora que ela nem usou os minutos que ela requereu. Eu achava que o uso do capião fosse só rural, mas a senhora transformou em área urbana também. Senhor presidente, agradecendo o convite feito à Associação Brasileira Criança Feliz, senador Jaime também, agradecendo essa oportunidade de estar aqui presente para
mais uma vez, defendermos os interesses de nossos 20 milhões de filhos de pais separados que sofrem por não ter a guarda compartilhada, mas vítimas da alienação parental, como muito bem foi citado pelos senhores oradores anteriores. Agradeço esse momento e poder estar aqui e reforçar essa ideia e dizer que nós temos que praticar a guarda compartilhada. Ela já é lei, ela já existe, ela está mais do que justificada. Já estivemos nesta casa aqui várias vezes, o Senado já foi consultado, a Câmara Federal já foi consultada, em 2008 fechou questão. Novamente estamos diante de um projeto de lei enxuto, perfeito, pronto para ser aprovado. Fomos golpeados sorrateiramente por fatos que já foram discutidos e que colocaram em dúvida um texto estudado exaustivamente por pais, profissionais da área jurídica, profissionais das áreas de saúde, psicologia, assistência social, e agora está em xeque algo que já era para ser praticado naturalmente em nosso país há muito tempo. Permitam-me rapidamente apresentar a Associação Brasileira Criança Feliz, por um dever de agradecimento a milhares de pais que participam conosco e lutam em todo o Brasil por o melhor interesse das crianças. E não é o melhor interesse das crianças propalado, copiado e colado nas decisões judiciais, como nós vemos. O melhor interesse da criança é estar junto, convivendo, sadiamente, diariamente, se possível, respeitando condições ambientais, condições físicas, distâncias, mas sempre sabendo que tem pai e mãe e não é dele a morte inventada. A Associação Brasileira Criança Feliz, todo o Brasil, luta, diz, guarda compartilhada já, e mostra que a guarda é possível. Temos pais que sofrem com a falta da guarda compartilhada, mas temos muitos pais que usam com muita responsabilidade, com muito carinho e amor, a guarda compartilhada. E digamos aqui, se houvesse consenso, que é o que muito está sendo discutido, não precisaríamos da justiça, da ação judicial. Se houvesse consenso entre pai e mãe, como quer fazer crer o judiciário, que se não há harmonia entre o casal, não se pode aplicar a guarda compartilhada, isso aí é comodismo, isso é covardia para não pensar e ler o que nós já temos de mais moderno na legislação, no entendimento do nosso judiciário, como já foi bem citado aqui pelos meus antecessores. A jurisprudência já existe, o entendimento do Superior Tribunal já existe e tem juiz, na primeira instância, aplicando o entendimento lá de 2013, que é onde não há consenso, não pode ser aplicada. E eu vos pergunto, se houvesse consenso, haveria separação? Se houvesse diálogo e entendimento entre os pais e as mães, separar para quê? Se houvesse consenso, eles estabeleceriam que o melhor para os seus filhos é a convivência plena de pais, filhos, avós sofrendo com alienação parental. E a alienação parental é fácil de fazer, basta eu não querer. Eu encho os laudos dos processos, torno-os monstruosos, torno-os centenários e vou alimentando o ódio. Então nós temos que parar e aprovar esse projeto de lei que não deveria ter saído do curso que estava. Esta casa recebe essa missão e nós, senhor senador, suplicamos em nome de milhões de pais e filhos que esse processo retorne ao seu curso e que nós possamos libertar com honra e dignidade estes pais, estas mães, porque tem gente que acha que brigar pela guarda compartilhada é coisa de homem. Não, senhor senador, a estatística mostra que é coisa de pais, mães, avós que sofrem com alienação parental. O judiciário tem que parar de copiar a jurisprudência antiga e ler o que nós temos de mais moderno. O judiciário tem que parar de delegar os seus assistentes para que copiem as decisões e colhem em suas e assinem. Nós temos que ter responsabilidade jurídica, nós temos que ter responsabilidade com a vida de milhões de pais, de milhões de filhos que são massacrados, são destruídos diariamente no próprio judiciário. O próprio judiciário é um alienador também.
Existe pai, mãe, avô, parentes alienando, dizendo que a guarda compartilhada é interesse classista, é interesse sexista e assim por diante. Mas não. Os primeiros alienadores, sim, são os pais maldosos, apoiados por toda uma estrutura que é o próprio judiciário que nos diz. Anos e anos, e vou ler aqui. O depoimento de uma mãe está na internet, no Facebook. Eu e o meu ex-marido pedimos ao juiz que nos desse a guarda compartilhada. Colocamos em nosso texto lá, naquela coisa que a gente chama de petição. Aí o juiz não deu, disse que se não houvesse entendimento, não poderia haver, e delegou para os assistentes sociais, para os psicólogos formularem, aqui diz assim, pareceres. Então, senhores, precisa ser juiz, precisa ser médico para olhar para uma criança e ver que ela precisa de pai e mãe, ou então aquele que não quer a guarda compartilhada já está praticando um ato de alienação parental. Não está no texto da Lei 12.318, não querer a guarda compartilhada, mas diz dificultar, impedir por várias formas o convívio sadio entre pais e filhos. É um ato de alienação parental. E não querer que o seu filho tenha a convivência sadia com ambos os pais, que é o que a guarda compartilhada busca, senhor senador, é um ato de alienação parental, se não o maior deles. E aí seguem-se outros que vêm e fazem. Somam. Então, repetimos, já foi falado na carta da avó Jussara Marlene, se aqueles responsáveis pelo trato das questões familiares estão em julgamento, não estou condenando nem julgando ninguém, não tenho essa propriedade nem penso nisso. Mas se eles agissem pensando no menino Bernardo que correu ao judiciário e pediu socorro, há centenas de vídeos onde estão gravadas o choro, o grito, o lamento daquele menino pedindo para ir para a avó. Meu Deus, precisa ser juiz para ver que essa criança estava precisando de socorro? Não, não precisa. Tem que ter humanidade, tem que saber pensar diferente. Os homens evoluíram, os homens querem cuidar de seus filhos. As mulheres também evoluíram, elas entendem, as mulheres sensatas, os homens sensatos, humanos. A guarda compartilhada já, senhor senador, e pelo texto original, é o que lhe pede a Associação Brasileira da Criança Feliz, representando, estudando e comparecendo, que vai lhe entregar posteriormente um estudo feito por pais, mães, profissionais da área jurídica, profissionais das outras ciências, pedindo guarda compartilhada já, chega de alienação parental, senador, e pelo texto apresentado. Muito obrigado. Arnaldino, eu vou pedir ao senhor Arnaldino que logo após as disposições, a gente cumprimenta todo mundo, né? Eu estou querendo aproveitar o tempo para que a gente possa, depois do que você disser, a gente estabelecer o debate. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, concedo a palavra ao Dr. José Fernando Simão, diretor do Conselho Consultivo Nacional do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Senhor senador, senhor presidente, senhor senador Jair Campos, muito obrigado pelo convite. Dr. Orlando Maia, meu antigo aluno no Largo São Francisco, na USP, muito obrigado pelo convite. O debate aqui se cingiu a um dos tópicos. A guarda compartilhada deve ou não ser obrigatória? E a mesa, em consenso, entende que sim. A mesa, em consenso, entende que sim. E, portanto, o problema de redação do artigo 1584, parágrafo 2º, que, como leu a professora Suzana, diz sempre que possível, ele seria retirado para que a redação será aplicada à guarda compartilhada. Se essa é a premissa da mesa, eu só tive um pouco de dúvida da doutora Maria Roseli Guisman, que disse que na experiência de magistrada poderia haver alguma coisa, mas depois eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Se é essa a premissa, eu só vou dar uma contribuição sobre problemas de redação da lei. Redação. E esses problemas de redação precisam ser enfrentados, porque afinal a lei tem que ser feita com categorias jurídicas para ser bem aplicadas. Não adianta uma boa ideia como essa, que eu compartilho, com defeitos técnicos na hora da aplicação. Então, ao contrário de todos falaram antes de mim, eu queria, senador Jaime Campos, sugerir como professor que alguns pontos fossem melhor refletidos tecnicamente, não como conceito, mas como conceito técnico de aplicação da norma projetada. Eu queria começar dizendo o seguinte: partindo da premissa de que a guarda compartilhada vai ser a regra no sistema,
o projeto sugere que no artigo 1583 do Código Civil nós tenhamos a seguinte redação no seu parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de custódia física dos filhos deve ser dividido de forma equilibrada com mãe e pai. Custódia física é um termo totalmente não recomendável. A ideia é convívio em partes iguais, convívio igualitário, no menor interesse da criança, perfeito. Custódia física dá a ideia de coisificação da criança. Então, ainda que a ideia seja boa e adequada, o termo de opção do projeto não é adequado. É melhor se falar de direito de convívio à custódia física, que retoma uma coisificação do ser humano de nada recomendável, ainda que com o nobre espírito do projeto. Portanto, a minha sugestão é que o termo custódia física seja modificado para convívio, com o mesmo efeito e mais nobre e mais atinente aos princípios constitucionais. Essa é a minha sugestão para o parágrafo 2º do artigo 1583. A minha sugestão para o projetado parágrafo 3º do mesmo artigo 1583, está pequeno, mas eu vou ler para os senhores. Na guarda compartilhada, a cidade considerada a base da moradia dos filhos será aquela que melhor atender os interesses dos filhos. Eu preciso fazer uma nota aqui. Não é o professor universitário que não sabe a diferença de guarda compartilhada e guarda alternada, viu, Naldino? Não é, não. O problema é que guarda alternada é o que cria indiretamente o projeto nesse parágrafo 3º. É bom que se diga que a ideia de residência, à luz da psicanálise, é única. A residência, principalmente para crianças em terra idade, quando ela vai se tornando adolescente, a psicanálise ela flexibiliza essas ideias. Eu não poderia ter dupla residência. Eu tenho que ter convívio, eu tenho que ter presença de ambos, é direito da criança, mas dupla residência não é recomendável. E, curiosamente, apesar de chamar de guarda compartilhada, a cidade considerada a base da moradia dos filhos, eu liguei ontem para a doutora Ângela Gimenez, vou contar para vocês, que é colega da doutora Jaqueline lá no Mato Grosso, para conversar um pouco sobre essa ideia. E ela me dizia assim, sabe o que é, Simão? É que hoje em dia, guarda compartilhada tem que ter a ideia de pais morando em cidades diferentes. E eu explicava para ela, mas Ângela, é viável uma guarda compartilhada se um mora em Mato Grosso e outro em São Paulo, nossos estados, meu e da doutora Ângela? Ela dizia, porque o poder de decisão dos pais é igual. E o que eu dizia para ela? Então nós estamos fazendo um equívoco técnico que é bom que o projeto arrume, para ficar bonitinho, tudo no seu lugar. O direito/dever de escolha de escola, educação, religião, é dos dois e sempre será, com guarda alternada, com guarda compartilhada e com guarda unilateral. Se o juiz hoje entende que porque a mãe tem a guarda ou o pai tem a guarda, o outro está alijado do poder decisório, isso é um equívoco gravíssimo e danoso à criança, mas não conserta com esse artigo. Porque esse artigo dá a impressão, artigo projetado, parágrafo 3º do artigo 1583, de guarda alternada. Então, se a ideia é boa, a aplicação não é legal. Não é legal e não é técnica, porque daria a impressão de dupla residência da criança. Então, se a gente quiser, senador, efetivamente, e eu acho correto o pleito que fazem os pais divorciados e separados, que tem que participar das decisões, e tem mesmo, é direito/dever, não é essa a forma. Aqui eu aponto para na forma, não na ideia, que pode ser boa. Mas a forma como está escrita não resolve isso, dando dupla residência ou cidade base, e cria problema. Então, se quisermos arrumar este equívoco nas decisões judiciais, em que a mãe, por ser guardiã, manda na criança, coisificada, como eu disse agora há pouco, não é essa a solução. Então, a minha crítica não é a ideia, é a forma como ela veio para o projeto. E aí, senador, a gente precisaria mudar o poder familiar, porque não é na guarda que a gente resolve essa questão. Eu precisaria mudar as regras do poder familiar, que eu deixo essa nota para vocês. O próximo ponto. O parágrafo 5º do relatório do senador Raupp sugere um acréscimo na parte final, de acordo com o projeto original, em que, para possibilitar a supervisão, a mãe tem a guarda, o pai não tem a guarda, o pai tem o dever de supervisionar, corretíssimo. A mãe não pode fazer o que quiser com o filho como se ele fosse propriedade, correto. O pai tem o dever de supervisionar. Qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestações de contas. Esse dispositivo projetado é uma reação a uma orientação do STJ, é bom que se saiba disso, que recentemente encaminhou, não de maneira pacífica, mas majoritária, a orientação de que a mãe, recebendo a pensão, não tem o dever de prestar contas do que faz com o dinheiro. Os advogados começaram a propor ações de prestação de contas contra as mães, que afinal, diziam esses advogados, estão desviando o dinheiro das pensões. E o STJ disse, não cabe essa ação.
o projeto, se aprovado, é exatamente o contrário. Permite ao pai a prestação de contas. O que também, em tese, me parece muito positivo. Porque, afinal, se o dinheiro é da criança, a mãe administra dinheiro alheio, ela que preste contas. Agora, a minha sugestão é que, como redação, o parágrafo 6º sugerido pela senadora Ângela Portela é mais adequado do que o do senador Raupp, porque ele fala solicitar informações, receber prestações de contas. A redação, já que a ideia é boa, mais adequada não é do senador Raupp do projeto original, é da senadora Ângela Portela. Porque, na verdade, os verbos solicitar informações e receber prestações de contas são duas coisas diferentes. Está mais bem redigido, senador Jaime, a ideia da senadora Ângela Portela, mais do que a redação original do projeto, que usa esse e/ou, que é uma locução no direito só para dar confusão. É melhor não utilizar isso. Isso é uma sugestão de redação do dispositivo. Bom, na verdade, o parágrafo 3º já existe. Aqui haveria um acréscimo ao parágrafo 3º, ou seja, um complemento ao parágrafo 3º do artigo 1583, né, Jaqueline? Obrigado. Bom, vamos prosseguir aqui. Parágrafo 3º agora sugerido para o artigo 1584. O que diz a lei hoje? Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz de ofício ao requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou equipe multidisciplinar, interdisciplinar, psicólogos, assistentes sociais e qualquer profissional que ajude a compreender a dinâmica daquela nova situação familiar, pós-divórcio, pós-separação, etc. A sugestão do relatório do senador Raupp, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e a mãe. Vejam, a senadora Ângela Portela novamente faz melhor, sempre visando a divisão equilibrada de responsabilidade e de tempo, claro, porque o tempo é uma consequência de responsabilidades. Parece aqui que o relatório do senador Raupp olha os direitos dos pais e o da senadora Portela os direitos da criança. Portanto, a redação sugerida de divisão de responsabilidades e tempo, porque o tempo é consequência da responsabilidade, é muito mais adequada para o espírito do projeto de lei. Me parece que divisão de tempo é um detalhe da guarda, que é importante, mas não é único. Por isso que o texto da senadora, mais uma vez, me agrada mais do que o do senador Raupp. Prosseguindo. O parágrafo 4º hoje do artigo 1584 fala o seguinte: a alteração não autorizada ou descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de convivência. Haveria, então, uma punição pela alteração ou descumprimento da guarda. E a punição seria exemplificativa, número de horas de convivência, que seria revisto esse número. O senador Raupp mantém o dispositivo tirando a parte final, que é exatamente o número de horas de convivência com o seu filho. A senadora Ângela Portela mantém. A minha grande questão aqui técnica como professor de direito é: quando o Código Civil em 2008 exemplifica uma punição, ele não fecha a punição. É um exemplo de uma possibilidade do juiz aplicar. Não necessariamente ele vai aplicar, dependerá da análise do caso concreto. Retirar esse parágrafo, tecnicamente essa parte final do parágrafo, desculpe, não me parece que é de grande valia. Mas se houver um consenso de que isso melhora a situação, não há também nenhum problema na retirada. É que não me parece que há um efeito prático nessa retirada. Senhor presidente, eu preciso de mais 2 minutos só para acabar aqui os artigos de lei, tá certo? Você terá da mesma forma que os outros também. Obrigado, senhor presidente. A sugestão da inclusão de um parágrafo 6º, que para mim é de grande valia, esse parágrafo é muito bem redigido, quando o estabelecimento público ou privado não presta informações. Às vezes a escola diz: não, como vocês são divorciados, só falo com a mãe, não falo com o pai. Ou um médico, viu? Muitas vezes o laudo, a criança é um psicanalista, preciso saber o que está acontecendo com meu filho. Não, só falo com a mãe porque ela tem a guarda. Ele é obrigado, esse estabelecimento público ou privado, a prestar as informações em favor de ambos. Claro, se ambos são pais, ambos têm o direito. E há uma previsão de multa combinatória, até achei uma multa muito singela, 200 a 500 reais por dia. Se for um grande hospital, pode ser que nem ligue para essa multa, mas enfim, é uma boa ideia, tem que ser mantido esse parágrafo 6º.
Eu posso só dizer mais uma coisa, senhor senador, só para acabar? Você vai ter mais 2 minutos, olha lá. Tem 2 minutos ainda. Obrigado, senhor senador. Uma das mudanças que o projeto faz, e essa me preocupa porque é uma leitura de família que não é feita com o resto do código. Enquanto nós não tivermos estatuto de família, não dá para tirar o direito civil, o código, separar a família do direito civil. Então é o seguinte, quando muda o código aqui, afeta o código acolá. E aqui o projeto não percebeu. E é uma mudança, na verdade, que é ínfima, mas não pode ser feita. Não pode ser feita. O 1634, no inciso 2º hoje, diz assim: compete aos pais quanto à pessoa dos filhos menores, tê-los em sua companhia e guarda. Tê-los em sua companhia e guarda. A proposta do relator senador Halpe, exercer a guarda unilateral compartilhada nos termos do 584. Veja, some a palavra companhia. O desaparecimento da palavra companhia aqui implica em responsabilidade civil dos pais, que esse foi meu tema de doutorado, do 932, inciso 1º. Portanto, se a ideia é mencionar aqui a guarda compartilhada, não há nenhum problema. Tê-los em sua companhia e guarda, vírgula, nos termos do artigo tal, seguindo a guarda compartilhada. A palavra companhia não pode sair daqui, porque afeta a responsabilidade civil lá atrás. Isso é um problema de sistema do Código Civil. A gente pode alterar, mas sem prejudicar o resto do código. Pode trazer a ideia sem prejudicar o resto do código. E eu diria mais uma coisa. O problema que pode ser daquela minha crítica ao parágrafo 3º do duplo domicílio, mas hoje as mães somem com as crianças, mudam de domicílio e os pais, eu tenho um cliente assim, eu fiquei andando o Brasil inteiro atrás dessa criança, porque a mãe a cada mês mudava de cidade. Isso, o projeto que nós estamos discutindo já resolve, porque ele insere o inciso 4º e o inciso 5º ao artigo 1634, e no inciso 4º vai dizer: conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viagem ao exterior, que o ECA já prevê. Aqui prevalece aquela máxima do direito: o que abunda não prejudica. Repete o que é bom. É bom. O quod abundat non nocet. E o inciso 5º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudar de residência permanente. Legal. É bom que tenha isso. Portanto, não é aquele parágrafo 3º mal escrito e nefasto que vai resolver a questão, porque o projeto já resolve. A minha sugestão, senhor senador, é que esse parágrafo seja expurgado, porque cria guarda alternada com o nome de compartilhada, e pelo menos a palavra custódia física se transforma em convivência. Não faz sentido um projeto dessa magnitude ainda usar custódia física. Essa é uma visão muito antiga do direito civil. Hoje se fala em convivência compartilhada, que é maravilhosa e atende ao objetivo do projeto. E eu estou partindo da premissa, e termino aqui, senhor senador, que efetivamente a guarda compartilhada obrigatória é a premissa desse nosso projeto. Muito obrigado a todos e estou disposto para qualquer pergunta que se faça necessária. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor José Fernando Simão. Eu quero, senador Jaime Campos, agora concedo a palavra para o relator, que certamente pode questionar ou não, né? E logo em seguida, aquilo que eu disse, eu vou inverter a ordem da chamada. Então, quem, no caso aí, falou por último, ele vai repetir os argumentos, talvez, vou fazer alguma outra colocação, e aí o Arnaldino, que foi o primeiro a falar, será o último dessa vez. Não sei se eu fui claro, né? O ilustre relator, senador Jaime Campos. Senhor presidente, demais convidados, eu me inteirei bem. Eu acho que foi focal essa audiência pública, na medida que esta matéria é complexa. Portanto, é de interesse, como o senhor bem disse aqui, o interesse de todas as famílias, de todas as crianças de nosso país. Pelo meu entendimento do doutor Simão aqui, eu acho que está faltando uma boa redação e, sobretudo, uma boa técnica legislativa. Essa é a minha interpretação, meu entendimento de primeira mão. Todavia, para ser bem pragmático, senhor presidente, eu gostaria apenas de endereçar aqui uma indagação à doutora Maria Roseli, que em relação aos problemas de formação dos juízes para o trato dos problemas da infância e da juventude. Eu pergunto à doutora Roseli, se os juízes e os técnicos fossem adequadamente formados da forma atual da lei, eu imagino que não bastaria como está. A senhora referiu aqui dizendo que tem juiz que vai para o interior da comarca do seu estado, muitas vezes sem nenhuma experiência, de fato é verdade, e muitas vezes não tem a capacidade, sobretudo porque ele lida não só com esse assunto, mas com outros interesses da sociedade. E nesse caso, o que eu entendi seria de bom alvitre que o próprio Poder Judiciário, eu imagino,
para delegar essa prerrogativa, essa autoridade ao juiz, de algumas comarcas, ele teria que ter uma melhor formação, sobretudo se inteirado melhor para tratar de assuntos inerentes que eu me referi. Mas eu acho que, quando a senhora se faz aqui, dentro da sua opinião, eu indago, qual que seria a recomendação de Vossa Excelência em relação a essa minha pergunta? Pode responder, se possível. Pois não, eu até agradeço a pergunta, porque é uma oportunidade aqui de eu levar um conhecimento dos presentes. É o seguinte, nós da infância e juventude lutamos muito, mas muito mesmo, para que ocorra essa formação mais aprofundada dos juízes nas questões, na verdade não só dos juízes, de todos os operadores, todos os atores do sistema de justiça e do sistema também, né, que atuam com crianças e adolescentes, que todos eles têm que ter uma capacitação para tratar essa criança e adolescente, a fim de não vitimá-la 2, 3, 4 vezes, muitos, né? O que ocorre hoje? O judiciário, o cidadão estuda para o concurso, certo? Esse concurso público é difícil, a pessoa estuda, lê muito. Quando a gente faz uma questão prática, que eu estou examinadora agora desse último concurso da magistratura, que está acontecendo hoje, inclusive, lá em Curitiba, e o que eu percebo? Eu faço uma questão coloco uma questão muito simples, um caso que o juiz vai se deparar no dia a dia, ele absolutamente não sabe responder. Porque é muita teoria, nenhuma prática e nenhuma sensibilização. Eu faço parte também da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira dos Magistrados, que também está fazendo reunião aqui, coincidentemente, hoje, às 15h, no qual a gente também pede uma formação mais humanística do juiz, certo? Porque a forma hoje de seleção é esta, decorar livros, teorias, certo? O que decide o STJ, e não me surpreende a colocação que foi feita aqui na mesa de que os juízes simplesmente colam jurisprudência, porque realmente, né, eles acabam sabendo tudo que o STJ decide. Mas veja que ali nós estamos, nesse caso de família, infância e juventude, diante de um caso concretíssimo. Cada situação é uma situação peculiar, né? E essa situação tem que ser vista. E é vista. Até pelo tribunal, porque existe recurso contra a decisão do magistrado de primeiro grau. E quando chega no tribunal, é claro que você vai ler. E às vezes eu tenho o hábito de ligar e perguntar onde a criança está, por exemplo, no acolhimento institucional, e perguntar como essa criança está reagindo à ausência do pai, à ausência da mãe, sabe? Então, são informações que o juiz tem que ter para decidir. Porque eu vou dizer uma coisa aqui. Eu acredito que a guarda compartilhada, me perdoe, doutor, mas é uma questão muito mais de natureza psicológica do que de natureza jurídica. E essa natureza psicológica é o grande problema, o questionamento que o senhor faz para mim hoje. Que é de natureza mais psicológica. Se é de natureza mais psicológica, é evidente que a formação jurídica não é suficiente. Então, esse é até um desabafo meu aqui, porque pela infância e juventude a gente luta muito para que isso aconteça, sabe? Obrigado. Eu vou fazer mais uma indagação, se me permite. Chama que nós vamos querer ouvir mais um pouquinho os nossos convidados. Eu quero me dirigir ao doutor Simão, do José Fernando Simão. A guarda compartilhada já existe, mas de uma forma que permita os juízes aplicá-la em prol do melhor interesse da criança. O PLC 117 traz, de novo, além de limitar o poder do juiz, identificar qual a melhor forma de salvaguardar o melhor interesse da criança. Eu pergunto para Vossa Senhoria, se de fato essas modificações que o senhor referiu no texto, até na redação, até na boa técnica ativa, ele é extremamente importante, definitivamente, para nós aprimorarmos e melhorarmos e, sobretudo, darmos uma segurança, uma garantia melhor às nossas crianças. Senhor senador, eu agradeço o convite mais uma vez, e é difícil a academia estar presente no debate legislativo, então o que fez Vossa Excelência muito me anima, para dizer o seguinte: de tudo que eu lhes disse, se o senhor retivesse a informação que aquele parágrafo 3º da dupla residência é nefasto,
à criança, os demais são ajustes de técnica legislativa que melhorariam muito a lei. Dupla residência, isto é o único ponto que o projeto peca. O resto são convicções, são interesses. Eu até poderia, se Vossa Excelência quisesse, lhe enviar alguma ideia de pequenas emendas de redação, não de conteúdo, para que o projeto ficasse mais... É que realmente, Excelência, custódia física numa lei dessa magnitude é algo que não se coaduna com os tempos atuais. Custódia física é de objeto, não é de pessoa. A pessoa não é custodiada. Talvez preso seja custodiado pelo Estado. Aqui nós falamos de pessoas, de seres humanos. Se o projeto tem tão nobres interesses, pelo menos convivência, saindo custódia física, e que o 1634 voltasse com a palavra companhia para se conversar com o sistema todo. A retirada da palavra companhia, ela é nefasta para a responsabilidade civil dos pais. É só essas as alterações, mas eu realmente acho que a questão filosófica é: a guarda compartilhada imposta resolve ou não resolve? Aqui na mesa o consenso é que resolve. Portanto, eu vou pular esse questionamento. Eu vou direto para a técnica, que a técnica a gente pode aprimorar para que o projeto saia melhor do que está hoje para as crianças, para as vítimas da alienação parental, como tanto frisado nessa mesa. Muito obrigado, Excelência. Pode prosseguir aqui, eu vou ouvir mais, presidente. Senador Jaime Campos, não tem mais questões. Eu consulto o senador Cacandrade se tem algum questionamento. Eu estou ouvindo, eu vou fazer uma outra rodada. Presença da senadora Lúcia Vânia. Então, eu vou prosseguir, então, agora com a palavra. Não sei se aí quer colocar mais alguma coisa, mas na ordem, né, o doutor José Fernando Simão. Se o senhor senador pudesse ouvir os outros, eu poderia arrematar, porque como eu acabei de falar, não tenho ainda o contraditório, não teve o diálogo com os colegas de mesa. Simão, eu imagino que seja isso, mas o critério exatamente é esse. Então, eu vou chamar o segundo, o doutor Sérgio de Moura Rodrigues. Senhores, contra, né, os argumentos até agora, a gente só vem entendendo que realmente nós temos que defender a guarda compartilhada e a melhor forma, né, de se aplicá-la. Ela tem que ser a primeira, né, e isso já é consenso tanto dos oradores, né, como da sociedade brasileira. Rendo-me a algumas colocações do doutor, né, Simão, mas reforço aqui o que disse sobre a atuação como um todo do nosso judiciário, de toda a estrutura judiciária. Lá, nessa lei que está sendo discutida, e volta, né, na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada e sua importância, a similitude dos deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento das cláusulas. Eu não quero ser crítico tão forte, mas eu já participei de inúmeras audiências, já li inúmeras decisões, e eu conheço um ou dois no universo de 1000 magistrados que fazem isto, descem do seu lugar e vão ouvir os pais e as mães e orientá-los por 5 minutos. Muito longe daquele, acordo? Não acordo? Segue. Senhores, está escrito na lei que os nossos protetores, digníssimos integrantes de um sistema judiciário tão necessário, tão primordial, a garantia jurídica e a nossa garantia, poderiam pensar um pouquinho mais nos nossos filhos. E quando dizem que tem que tratar cada caso, dignem-se a mais 5 minutos do seu preciosíssimo tempo e orientem cumprindo a lei. Apenas cumprindo a lei. Está escrito. Coloco-me à disposição. Eu concedo a palavra na sequência à doutora Eunice Jaqueline da Costa Silva, que gerou. Eu gostaria de tecer um comentário a respeito da preocupação muito justificada da doutora Maria Roseli, mas, senador Jaime, no nosso estado, graças a Deus, não temos essas agruras, porque
encerrado o nosso concurso lá, temos um período longo de preparação, onde os aprovados passam em todas as matérias, por treinamentos, e temos uma escola da magistratura, ESMAGES, muito atuante, temos inúmeros cursos e somos consultados a respeito do que gostaríamos de obter, qualificação, aprimoramento, e tudo é feito nesse sentido. Doutor Simão, eu fico aqui também apreensiva porque nós temos Várzea Grande e Cuiabá, são de cidades diferentes, Guarulhos, São Bernardo, Santo André, São Paulo são cidades diferentes, e mesmo que atravessássemos, já fui juíza numa comarca em que atravessava a ponte, era outro estado, Simão, você sabe disso? E independente dessas questões geográficas, pais que residem em cidades distintas não poderiam ter a guarda compartilhada? Eu indago aqui. Por que não? Não vejo empecilho e vejo também o espírito do legislador nesta questão de inibir mais uma vez a prática da alienação parental, para que não haja, como você mesmo afirmou aqui no nosso meio, uma busca incessante de filhos que são retirados da visão de um dos dois, ou da mãe ou do pai, e somem da vida do outro. Então, registro a minha preocupação em relação à ponderação técnica que o meu caro amigo Simão fez aqui. Encerro, senadores, com a fala de um pai que me enviou quando soube que aqui estaria presente. Não é jurisdicionado, não atuei em nenhum processo dele, mas quando alguém se levanta para empunhar uma bandeira e trazer o que é a vivência do dia a dia de uma vara de família, muitas notícias, mensagens aportam. Tenho página no Facebook aberta, intitulada Direito de Família, então recebo muitas mensagens. Ele disse que um dia uma alma enferma declarou para ele: a criança só tem uma parte dos genes do pai. E que bom que alguns genes podem ser modificados. Apesar disso, sei que o mais... Agora é a fala do pai, da mensagem que ele recebeu. Apesar disso, sei que o mais poderoso gene que uma criança carrega consigo é o amor do seu pai. E esse gene independe de distância ou de tempo. Ele, cedo ou tarde, é manifestado na vida dessa criança, pois é moeda espiritual deitada aos pés do Criador. E ele é fiel, depositário de tudo que entregamos a ele. Digo o nome aqui deste pai, porque ele me autorizou. O nome desse pai é Adriano Diniz. E é um pai porque a estatística mostra que ainda são poucos que detêm a guarda, mas temos muitas mães que sofrem, muitas. Já ouvi choro de muitas mães. Então fica aqui minha ponderação final. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Eulícia Jaqueline. Doutora Suzana Borges Viegas de Lima. Obrigada, senador. Eu queria fazer apenas duas considerações. A primeira é em relação à necessidade da lei, né? Alguns dizem que uma lei seria desnecessária e eu já disse aqui, se todos tivéssemos bom senso, nós não estaríamos aqui discutindo uma lei. Então, conforme propõe o projeto, né, um aperfeiçoamento da guarda compartilhada, alguns dizem que isso seria desnecessário, mas nós devemos levar em consideração que a sociedade brasileira ela é normativista, né? Ou seja, ela espera que a lei estabeleça um padrão de comportamento para que as pessoas possam seguir, né? Então, essa seria a minha primeira consideração. E a segunda é em relação à questão das cidades, né? Da guarda compartilhada em cidades diferentes. Eu não vejo nenhum empecilho para guarda compartilhada em cidades diferentes e nem em países diferentes, até mesmo porque eu já tive vários casos de guarda compartilhada, convencionada entre diplomatas. Claro que, no caso da diferença de cidades,
e de países há uma limitação geográfica e física. Portanto, o exercício da guarda compartilhada ele será diferente, mas não deixará de ser guarda compartilhada, porque decisões precisam ser tomadas, mesmo havendo esse distanciamento. Portanto, não vejo uma inviabilidade em relação a isso. Essas são as... Sim. Já encerrei minha fala, senador. Muito obrigada. Doutor, eu vou chamar agora a Maria Roseli Guisman, que é a presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. E aqui cabe uma explicação. Ela falou respondendo um questionamento do senador Jaime. Agora, na sequência, ela está naturalmente inscrita para fazer, como todos, a fala da réplica. Ou alguma ponderação que julgar necessária. Sim, obrigada. Eu gostaria sim de fazer. Com relação a eu não estou aqui para... A gente não está aqui discutindo, né, a função jurisdicional, até porque eu penso que a lei, a Constituição, ela já bem estabelece que, em primeiro lugar, a criança, o interesse da criança tem que ser zelado pela sua família, certo? Em segundo, pela sociedade. E somente por último e em terceiro, pelo Estado. Então, já daí a gente retira que o Estado juíza, que não vai resolver todos os problemas psicológicos que envolvem aquela separação, que envolvem aquele divórcio, enfim, aquela situação específica. Isso aí, muitas vezes, e é claro que quem atua na área sabe que precisa de uma equipe multidisciplinar. Sem ela, não é possível mesmo que isso aconteça. Eu penso assim, a lei, ela será um plus, mais uma ferramenta que o juiz terá para resolver a questão. Mais uma. Essa lei não vai resolver, no caso não é lei ainda, não, esse projeto de lei, ele não vai resolver a questão familiar. Mas, com certeza, eu vejo como uma ferramenta muito útil. Eu vejo aqui que nós temos, como na área da infância e juventude, temos um mito, que é o acolhimento institucional versus aquela entrega da criança em situação de risco para uma família acolhedora. É um mito. Todos dizem isso não funciona na prática, não é possível. Eu acho que na cabeça da maioria dos operadores do direito é assim, guarda compartilhada realmente não funciona, é complicado e tudo mais, certo? Porque isso demanda o retorno da parte para o judiciário o tempo todo. Para o sistema de justiça, vamos dizer, não é só para o judiciário, para o escritório de advocacia, né? Para o Ministério Público e para o juiz, no caso. Então, eu penso, é uma ferramenta, mas vai resolver tudo? Não vai. Com relação à classe social, eu acho lamentável que se pense assim, porque até em cidades menores, essa guarda compartilhada, ela existe, e ela existe de uma forma muito rudimentar, mas ela existe. A criança, ela vai na casa da avó, do vô, o tempo todo ali. Nós pensamos em cidades grandes, né, etc., quando a gente esquece dos bairros também, que os pais moram próximos e acontece isso. Então, eu penso que a estatística hoje, a gente não tem. Nós não temos uma estatística de quantas famílias operam nesse sistema da guarda compartilhada. Não temos porque realmente existe muito na prática e não existe formalizado judicialmente. Porque quando se dão bem, quando moram próximos, não tem esse problema. E eu gostaria também de colocar o seguinte, que o crime existe, no caso, a situação, né? Duas situações extremas. 2 pais que muito querem a guarda daquele filho. A guarda unilateral. A compartilhada, muitas vezes, não é aquela que o pai quer, ou a mãe. Quando a situação de divórcio ali é uma situação complicada psicologicamente falando. Então, o que acontece? Tem essa situação que eu acho mais fácil de resolver, porque ambos querem aquela criança. E tem a situação pior, que é a do abandono. O Estatuto prevê como crimes em espécie, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o abandono não só material, como o abandono moral e o abandono afetivo. Ou seja, isso configura crime, detenção de 6 meses a 2 anos, salvo engano. Então, é crime esse abandono também. Mas o Estado tem que vir por último, eu sempre digo, primeiro é a família, depois essa família não resolve entre si,
a sociedade e, por último, apenas que o Estado deve intervir. Então, eram só essas considerações e eu agradeço a palavra. Muito obrigado, a doutora Maria Roseli. E agora, na sequência, o último, o Arnaldino Rodrigues Paulino Neto. Por favor. Eu queria colocar aqui, para rebater, como é um debate, o professor Simão, que a ONG APASE é como se fosse um sindicato de pais. E a gente atende os pais do Brasil inteiro e viaja todo o país. Eu já tive desde o Amapá até o extremo do Rio Grande do Sul. Percorri todo o Norte, Nordeste, faço palestra, faço mediação, tenho contato com o judiciário, visito universidades, faço palestra em universidades, faço palestra em OAB, né? Tenho a presença do IBDFAN em muitas cidades também, que participa e participa com a gente desse trabalho. Eu queria... o meu primeiro ponto aqui que eu anotei é da academia, né, citada pelo professor Simão, que eu vou colocar ela no mesmo nível do judiciário. Então, o maior atropelo que a gente encontra, a grande pedra no meio do caminho, ou a pedra no sapato, né, dos pais de filhos separados e dos próprias crianças, né, filhos de pais separados, é exatamente esse grupo. Não é? É a academia e é o judiciário. Por quê? Porque mesmo eles tendo uma formação, eles não têm a vivência do problema, como citou aqui a nossa querida presidente da Associação dos Juízes, dos membros do Ministério Público. Não tendo a convivência, de que adianta essa formação? Não é? Uma formação sem convivência. Uma pessoa que se formou médico, mas não teve a prática médica, né? Não teve o período ali de vivência no hospital, atendendo as pessoas e vendo caso a caso e podendo aprender com o dia a dia. Então, o grande problema que nós temos, que nós encontramos, é exatamente a academia e o judiciário. Quando o juiz estudou, há não sei quantos anos atrás, não tinha essas matérias, guarda compartilhada e nem alienação parental. Eu queria lembrar para vocês que o primeiro livro de guarda compartilhada publicado no Brasil, ele foi publicado pela ONG APASE. O primeiro livro de alienação publicado no Brasil, ele foi publicado pela ONG APASE, né, há 8 anos. Né? Nós trouxemos esse assunto, alienação para o Brasil, alienação parental, trouxemos há 15 anos. Esse assunto já vai para quase 30 anos e nós trouxemos para cá há 15 anos. A notícia, a gente sabe que acontece qualquer problema na China, em 30 segundos e 1 minuto, a gente já tem conhecimento aqui, via televisão e internet. Mas a cultura é diferente. A cultura leva 20, 30, 50 anos para chegar de um país a outro, por exemplo. Então, eu queria deixar claro que, por exemplo, eu falei dos livros que nós editamos. Aí, posteriormente, nós editarmos esses primeiros livros desses assuntos, as editoras comerciais, passados 2, 3 anos, vendo que vendiam um pouco, também editaram. Então, nós devemos ter aqui no Brasil em torno de 5 editoras diferentes que lançaram livros de guarda compartilhada. O nosso livro de guarda compartilhada, da ONG APASE, teve 5 edições de 1000 exemplares, não é? E a gente está com mais da metade da última edição. Então, nós vendemos 4.500 exemplares de livro guarda compartilhada. Eu tenho contato com as outras editoras, porque essa também foi uma profissão que eu tive, e eu tenho a informação segura que no Brasil, até hoje, não se vendeu nem 10.000 livros sobre guarda compartilhada. Agora eu pergunto para os senhores, quantos advogados nós temos? Quantos professores universitários nós temos? Quantos juízes e promotores nós temos? Quantos psicólogos e assistentes sociais nós temos e que trabalham com essa problemática? Eu acredito que deve essa soma passar de 100.000 pessoas. Não é? Então, de 100.000 pessoas que trabalham na prática com essa problemática, apenas 5.000 pessoas compraram um livro de guarda compartilhada. De onde essas pessoas tiraram informação sobre guarda compartilhada? De um artigo na internet, um artigo de jornal, um artigo de revista. Eu pergunto para os senhores, uma pessoa
que vai decidir sobre a vida de uma criança, sobre a vida de um casal, sobre a vida de uma família, ela tem condições de fazer essa decisão apenas tendo lido um artigo na internet, um artigo de revista, um artigo de jornal? Eu acho que não. O ponto 2, forma e conteúdo, citada lá pelo professor Simão novamente, que eu acho que é mais um erro que nós encontramos pela frente. Nós nos preocupamos, na essência, com o conteúdo. A forma como se apresenta, para nós, tem uma relevância, mas não tão significativa. Por exemplo, se vem lá um refrigerante numa embalagem X, não vou tomar porque eu não gostei da embalagem, mas de repente o refrigerante é bom, não é? Então, eu acredito que a forma com que está delineado o PLC 11713 é uma forma adequada, suficiente e capaz de poder colocar na cabeça dos juízes, dos promotores, dos psicólogos, dos assistentes sociais e dos demais operadores do direito, o que a sociedade precisa deles para que eles executem essa lei, não é? Eu acho que os legisladores devem pensar nisso também. Vale a pena mexer? Aí mexe num capítulo, mexe em outro, mexe num parágrafo, mexe em outro parágrafo, aí depois acaba descaracterizando a lei. Esse é o nosso medo. Isso que aconteceu com a lei da guarda compartilhada em vigor. Eu lutei muito, para que essa lei fosse aprovada. E em cada passo a gente se via entristecido, porque mudou um parágrafo, mudou um artigo, e no final a lei saiu descaracterizada. Por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 1584, quando não houver acordo entre pai e mãe quanto à guarda do filho, será aplicada sempre que possível a guarda compartilhada. Mas o problema é que o judiciário entendeu a frase sempre que possível, tanto o judiciário quanto a academia entendeu a frase sempre que possível, que quando houvesse consenso. Meus senhores, 20 milhões de crianças e adolescentes no Brasil amargam dura alienação parental e só sabe o que é alienação parental, não é quem leu um artigo de internet, não. Só sabe o que é uma dura alienação parental quem participou dela, quem viveu a alienação parental. Então, devido a esse erro de leitura do judiciário, é que a gente tem esses 20 milhões de crianças e adolescentes que estão esperando justiça, ok? Eu tenho aqui o item 3 que eu marquei. O professor Simão, novamente, ele cita o artigo referente a escolas, não é? Esse artigo referente a escolas já tem uma lei específica, que é a lei das escolas. Ela muda exatamente o artigo 12 do Estatuto de Diretrizes e Bases da Educação. Eu sei ele de cor, mas vou poupar vocês. Quem quiser saber o artigo 12 e a lei que já existe sobre escola, procure o Estatuto, tá? Eu queria falar aqui o meu ponto... só um minuto, posso? Ninguém aqui, mas eu vou lhe pedir mais um minuto, mas para você concluir nesse minuto. Para concluir, eu queria só citar que durante esse período em que a gente está trabalhando para aprovação do PLC 11713, a gente fez um projeto que chamava Projeto Carinho do Abraço. Aí a gente fez Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Quando eu estava em Florianópolis, um pai me apresenta uma filha com o olho opaco, uma criança de 5 anos com o olho opaco. Não precisou dizer mais nada. Aquela criança era vítima de uma forte alienação parental. Muito obrigado, senhor Arnaldino. Eu vou, antes de conceder a palavra para o doutor Simão, porque ele não pode ser crucificado sem a gente, pelo menos, dar a ele a chance de... isso daí, Simão, é para descontrair um pouco. Nós vamos levar esse debate com tranquilidade, tá certo? Total tranquilidade. Doutor Simão, foi citado algumas vezes, é importante que ele possa também responder os questionamentos da mesa.
como nós temos aqui 4 senadores da República e a TV Senado, eu vou pular a parte da função da academia, porque daí o senador Jaime Campos me convida para voltar aqui por umas 4 horas para mostrar a importância da academia para delimitar conceitos. Mas eu acho que, Orlando, eu sou um péssimo professor, porque eu disse e ninguém entendeu. Na guarda compartilhada, projeto com o relatório do senador Raupp, que está escrito, não estou dizendo o que quis dizer, o que está escrito. Parágrafo 3º do artigo 1583. A cidade considerada a base da moradia dos filhos. A cidade considerada a base pressupõe-se 2 cidades. Eu não disse que a guarda compartilhada não pode ocorrer entre São Paulo e São Bernardo ou Várzea Grande e Cuiabá. Eu disse que a residência é única e não 2 residências. Guarda compartilhada entre pessoas que moram em países diversos só significa, sabe o quê? Aberração do sistema. Para dizer que os pais têm iguais direitos e deveres. Eles já têm sem guarda compartilhada. Se o projeto é bom, dupla residência é nefasto para a criança. É só isso que eu estou colocando aqui. Eu não sou contra o projeto e a academia ajuda muito para explicar que um artigo desse é nefasto à criança e abre porta para a guarda alternada, que é refutada pelo sistema jurídico, apesar do nome compartilhada. Eu dou um exemplo aqui do refrigerante com o rótulo errado. Nós vamos comprar Pepsi e levar Guaraná. E para a criança, sabe o que significa levar Guaraná? Guarda alternada, que é péssima para ela. Então o parágrafo 3º precisa ser revisto e retirado desse projeto, porque esse parágrafo não acrescenta, ele não ajuda a luta pela guarda compartilhada e prejudica a criança. É só isso que eu estou dizendo. E, por favor, a leitura que eu fiz do 1634, à luz da parte geral da responsabilidade civil, é seríssima. Se o Senado aprova, se o Congresso aprova, tirando a palavra companhia, isso afeta a responsabilidade civil. Sendo que para o projeto, tal como está hoje, não muda manter o texto do 1634 no parágrafo, inciso 2º, como está. Não muda em nada a guarda compartilhada, não prejudica ninguém. O que eu estou dando aqui é uma orientação que me parece clara para o Código Civil continuar coeso, sem prejudicar o projeto de guarda compartilhada. Agora, eu não vou me estender, porque se eu fosse fazer uma defesa da academia, a coisa ia muito longe e nem sindicatos, nem academias aqui vão bater boca, tá certo? Muito Presidente, obrigado, senador, pela oportunidade. Pela ordem. Antes da conclusão do doutor Simão, Pois não, senador. Estamos encerrando já aqui. O presidente tem que viajar e outros senadores têm que viajar. Doutor Simão, o que o senhor acha da emenda do senador Romero Jucá? Eu queria só apenas fazer essa indagação. Uma palavra, lastimável. Obrigado. Eu quero fazer também, senhor presidente, o senhor está concluindo já, também me dirigir à doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline, a senhora não entende perfeitamente. Não está a guarda compartilhada, ela está prevista em lei. Por que motivo os magistrados pouco se aplicam na prática? No seu entendimento, seria por comodismo? Para concluir a minha participação, presidente. Não só isso, senador, mas também pela redação que diz sempre que possível. Causa uma certa confusão e esse sempre que possível entendeu-se consenso e não é consenso. O sempre que possível é quando o pai se mostra apto, a mãe se mostra apto, mesmo que a relação deles não seja saudável. São pessoas que não se relacionam de forma saudável, mas são pessoas intelectualizadas, competentes, profissionais, né? A doença ela não passa daquele raio, como eu disse na tela que eu projetei. Então, podem não se entender como mas são pais maravilhosos. Eu indago se a senadora Luciavana, senador, se tem algum questionamento, alguma fala, porque eu vou encerrar a audiência. Pois não, senadora. Em primeiro lugar, senhor presidente, senhores senadores, senhores expositores, eu gostaria de cumprimentá-los e dizer da nossa satisfação em recebê-los aqui para discutir um tema da mais alta importância no que diz respeito a comportamento. Eu acredito que a sociedade brasileira hoje é uma sociedade que está se tornando cada vez mais complexa e que, naturalmente, a discussão desse tema é extremamente oportuna. Eu concordo inteiramente com o que foi dito aqui pelos expositores no que diz respeito à guarda compartilhada. Tenho na minha própria família a filha que tem 2 casamentos
e os 2 casamentos, ela tem, dos 2 casamentos, ela tem, de cada casamento, 2 filhos, e a guarda compartilhada é feita com os 2 ex-maridos de forma perfeitamente harmônica, em que as crianças vão para a casa do pai, como vão para a casa da mãe, de forma alternada, sem que haja nenhum problema. E concordo principalmente que a gente tem que levar em conta que a defesa do direito da criança, em primeiro lugar, está na família, como foi bem colocado aqui pela Maria Roseli. Em segundo lugar, a sociedade. Acho que o sindicato tem uma vivência, representando aí a sociedade, uma vivência profunda do assunto. Eu acho que é um assunto que demanda vivência, demanda, acima de tudo, contato com a realidade. Acho que, por último, o Estado interfere quando há uma desarmonia ou há uma divergência. Portanto, eu acredito que o projeto é um projeto, na minha visão, muito bom, que vem responder à complexidade da nova família brasileira e que, sem dúvida nenhuma, é um avanço. Portanto, ele tem o meu apoio e, ao apoiá-lo, quero cumprimentar os expositores que vêm reforçar uma convicção que eu já tinha, mas que ainda demandava algumas dúvidas. E, a partir do debate, embora não tenha podido ouvir a exposição, mas a partir do debate, a minha convicção foi se fortalecendo e agora eu não tenho nenhuma dúvida em votar o projeto. Senador Cacá de Andrade, tem? Não. Eu quero, antes de encerrar, dizer o seguinte, acho importante. A Comissão de Assuntos Sociais não pediu para que o projeto viesse para cá. A presidência, pelo menos, não pediu. Até me neguei a assinar o requerimento que pedia para estar aqui. Mas, todavia, eu acho que foi importante essa audiência pública, senador Janco. Acho que Vossa Excelência acertou quando foi designado o relator e pediu uma audiência pública. Porque o que nós vimos aqui, embora os convidados, nós não conhecíamos, eu, pelo menos, não conhecia qual era o pensamento das pessoas que foram convidadas para compor essa mesa, né? Até porque o convite nasceu da própria consultoria, então se buscou as pessoas que mais detinham conhecimento, que pudesse realmente orientar essa discussão e, sobretudo, fazer com que o relator tivesse, como já disse, um raio-x de corpo inteiro dessas questões. Então, eu acho que a audiência pública cumpriu o objetivo, essa é a minha opinião. Eu, como presidente, não costumo colocar posições, até porque a minha função aqui é de conduzir os debates e para ficar isento, eu procuro evitar de me posicionar. Mas dessa vez, no plenário, quando tentaram já tinha designado o relator, aí se mudou, aí eu falei, não, eu sou favorável à guarda compartilhada, tenho convivência boa em relação a essa questão e acho que o que nós precisamos realmente, lamentavelmente, aquilo quando se colocou sempre que possível, deu origem a uma interpretação. Embora essa palavra sempre possível, talvez fosse até importante quando o juiz pudesse, mas não é, na prática não funciona assim. E a doutora disse, a sociedade brasileira é normativa, ela precisa de norma. Então, nós vamos ter que colocar uma lei que diz que a guarda compartilhada, ela passa a ser lei. E aí, deixa de ter o comodismo de se possível ou não possível. Vai ter que dar quarta. Claro que vão existir situações que o juiz vai dizer, eu não vou poder dar, mas isso vai ser uma exceção à regra, né? Então, para não me delongar, eu quero agradecer mais uma vez a todos, dizendo que a audiência cumpriu o seu objetivo e eu quero encerrar a presente sessão. Está encerrado.